Princípio da sindicabilidade. Opa. Esse princípio, ele foi cobrado no concurso da PRF de 2021. No concurso da PRF de 2021, nós tivemos a cobrança desse princípio aqui. Sindicabilidade. Sindicabilidade. E outros concursos também, mas o concurso da PRF chama atenção porque é um concurso de grande porte, né? Gente, o concurso da sindicabilidade, o princípio da sindicabilidade, ele diz assim, olha, é o seguinte, o ato administrativo pode ser objeto de controle. Ô professor, o que é controle? É fiscalização, gente. É fiscalização. Então, pessoal, o ato administrativo, ele pode ser objeto de controle. Isso quer dizer que o ato administrativo, quando ele é praticado, isso não quer dizer que ele vai ficar para sempre no mundo jurídico. A gente acabou de ver, inclusive, na autotutela, né? Que ele pode ser anulado, revogado. Então, sim, o ato administrativo ele pode ser fiscalizado, ele pode ser controlado, ele pode ser declarado nulidade, revogado, enfim, ele pode mudar, ele pode ser extinto ainda. Pode ser objeto de controle. A sindicabilidade, gente, ela abrange, ela compreende um controle, que é o que chamamos de controle externo. E ela compreende também um controle. O zoom ficou diferente aqui, né? Ficou bem maior, mas não tem problema não. E ela também compreende um controle interno. Ela compreende o controle externo e o controle interno. O controle externo, gente, ele pode ser feito, corriqueiramente ele é feito por meio do Poder Judiciário, tá? Por meio do Poder Judiciário. Mas ele pode ser feito também por meio do Poder Legislativo. Falamos na aula passada, né, gente? A relação entre... Perdão, na primeira aula, nessa aula de hoje, mas na parte 1, a gente falou sobre a relação entre esses três poderes. E aí, pessoal, o Poder Legislativo, ele pode fazer um controle externo, ele pode, inclusive, anular ato administrativo, ele pode determinar uma fiscalização, uma auditoria por exemplo, do Congresso Nacional em atos do Presidente da República, auditoria do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele auxilia o Legislativo, então, o Tribunal de Contas, quando vai fiscalizar, é controle externo. O Poder Judiciário é mais comum. O Poder Judiciário, gente, ele é mais comum nessa realização do controle externo no ato administrativo. O Poder Judiciário, pessoal, ele pode fazer esse controle externo, e esse controle externo do Judiciário, do Legislativo também, mas eu vou focar no Judiciário, que é o que mais cai em prova nesse ponto, ele acontece por meio da provocação. O Legislativo tem alguns casos de ofício legislativo, mas o Judiciário, ele somente provocação. Tá? O Judiciário no Brasil é inerte, não pode agir de ofício. E essa provocação, gente, ela só pode resultar na anulação do ato administrativo. Como é que funciona? Deixa eu te explicar. Um particular sofreu um dano. Por exemplo, me foi aplicada essa multa de trânsito irregular. Eu não pratiquei aquela infração, mas a administração está lá. Recorri e ela não quer nem saber. Foi aplicar a multa. O que é que eu posso fazer? Eu vou lá no Poder Judiciário, eu ingresso com a ação judicial e digo, Poder Judiciário, estou sendo prejudicado, a administração pública está praticando um ato administrativo, está me causando dano ilegal. O Judiciário vai analisar. Se ele analisar e perceber que, de fato, esse ato administrativo de multa, ele é um ato ilegal, aí ele pode fazer o quê? Anular o ato administrativo. Então o Judiciário ele pode anular um ato administrativo praticado, por exemplo, pelo Executivo. Ele pode fazer essa anulação. Não tem problema. Ele só não pode revogar. Revogação não, tá, gente? A revogação só quem pode fazer é a própria administração pública. Mas a anulação ele pode. Beleza?
Já o controle interno, gente, ele é feito através de requerimento. O que é o controle interno, professor? É o controle feito pelo próprio poder. Então, o Poder Executivo pratica um ato, ele próprio faz o controle, anulação ou revogação. Mas esse controle interno ele pode ser feito por requerimento. Ou seja, um particular, a multa de trânsito que eu recebi, eu me senti prejudicado, eu vou lá e requeiro que essa multa seja anulada. Antes de entrar na ação judicial, eu posso requerer via administrativamente. Então, se eles realmente perceberem que praticaram uma ilegalidade, eles podem anular esse ato sem problema nenhum. Nesse caso, foi um controle interno por requerimento. Pode ser também por meio da autotutela que a gente acabou de falar, né, gente? Por meio da autotutela que a gente acabou de falar. Ou seja, ninguém requereu, mas ela foi lá sozinha, percebeu a ilegalidade que praticou, foi lá e anulou. Percebeu que o ato não é mais conveniente nem é mais oportuno, ela foi lá e revogou. Pode acontecer. Nos dois casos, aqui, como é controle interno, como é a própria administração, eu posso ter anulação ou revogação. Um ou outro. Beleza? Tranquilo? Ok. Princípio da sindicabilidade. Eu posso dizer, inclusive, gente, aqui, ó, a autotutela é uma espécie da sindicabilidade. Olha a relação dos dois princípios. O princípio da autotutela é uma espécie da sindicabilidade, sim, sem problema nenhum.